Cristal. Eu assisti a tua entrevista e fiquei muito curiosa para saber qual seria a sua maior inspiração. E também queria te perguntar se tu topas, né, me ensinar um pouco dessa arte do slam. Eu achei muito interessante, né? Eu tenho muitas poesias, nunca consegui musicar, né, essas poesias, e de repente seja uma situação em que eu possa fazer isso. Então, gostaria de fazer essa pergunta também, se tu topas me ensinar um pouco dessa arte do slam. Achei muito legal, de repente usar minhas poesias, fazer uma batalha, né? Eu sempre escrevia, assim, mas de mostrar, né, pro público. Eu sempre fui muito tímida. Então, as coisas que eu produzia, que eu criava, era muito pra minha família, assim. E de repente eu tava numa roda cheia de gente estranha que se reunia na rua pra ouvir a poesia dos outros, sabe? Isso pra mim foi mágico e muito louco ao mesmo tempo. E então foi ali que eu descobri que eu tinha uma voz, assim, que eu nem sabia de onde vinha. Acho que a primeira poesia sempre é um desabafo, sempre é um descarrego mesmo, assim, né? De tanta coisa acumulada, assim. E foi numa roda de poesia que eu vi que eu tinha uma potência enorme, assim, vendo os outros também, né? Ouvindo muita coisa também dos outros poetas. Como a poesia veio para minha vida através de um laço tão familiar, né, tão afetivo, eu consegui me enxergar dentro do Supapo com essas mesmas pessoas, criar vínculos de admiração, assim. E é isso, ter referências próximas, né? Então, o seu Renato, a Lilian Rocha, a Fátima Farias são artistas que trazem, além da poesia, o samba, né? Que é algo que vem muito da minha casa. Então, ver que essas famílias negras sempre se conversam, parece com as mesmas formas de se afetuar, sabe? De se relacionar e enfim, de criar arte, assim, a gente muito se reconhecer em outros lugares e ver que a gente é muito igual, a gente é muito parecido, que tem muitas das nossas vivências se conversam. Então, acho que essas referências são importantes para isso, pra gente se enxergar no outro, assim. Se as minhas letras não puderem mais me salvar um dia, que pelo menos elas sirvam tipo terapia pra quem for ouvir, tá ligado? Os quartos são usados desde a antiguidade pra proteger o corpo, a mente de energias negativas e pra atrair coisa boa também. Comecei a tentar procurar um motivo de eu fazer arte. E foi aí que eu comecei a ir atrás de algumas respostas, assim, né? Do porquê que eu fazia, o porquê, a importância disso. Também sentia uma certa angústia, assim, ao mesmo tempo da gente estar ali declamando as nossas poesias, as mesmas notícias continuarem acontecendo e as mesmas mortes e as mesmas, sabe? Enfim, as mesmas pessoas, assim, sendo afetadas pelos mesmos problemas. E as minhas poesias eu sentia que não estavam sendo eficazes, no caso, para a resolução disso, sabe? E daí eu dei um tempo, assim, comecei a tentar achar um motivo, e foi bem na época que a minha avó, ela estava muito nostálgica, assim, em casa. Então ela estava fazendo o álbum de fotografia que ela tinha, fotos, poemas antigos, cartinhas, e era muito relacionado a verso, assim, música. E muito do que eu conhecia das histórias dessas pessoas que estavam ali nas memórias da minha avó era por conta da arte, assim, era por conta de poesia, de música, da própria oralidade dela, ela me contando, né? E daí eu vi que era esse o meu motivo, era isso que eu tava procurando, sabe? Tenho pretinhas pra espiral em casa. Tenho pretinhas pra espiral. Se eu me perder, eu vou voltar pra casa. Pretinhas me esperando lá. Tenho pretinhas pra espiral em casa. Tenho pretinhas pra espiral. Se eu me perder, eu vou voltar pra casa. Pretinhas me esperando lá. Pauzinho, não dá mais ir. Hoje eu quero esquecer de como é viver no caos. A nossa memória e a nossa arte, o nosso afeto é a única coisa que não podem tirar da gente, né? Como povo preto, a gente tem pouquíssimos registros da nossa origem. Então, é muito fácil a gente modificar essa história e contar do jeito que a gente quiser. Então, a gente acreditar que a gente veio de uma origem de sofrimento, de escravidão e não teve outra imagem além disso, não tem a nossa terra, não tem as nossas famílias nessa história, é muito difícil enxergar um futuro, um presente que seja coerente com isso, sabe?
Então é mais ou menos isso, é escrever as nossas histórias para tornar as coisas mais reais, assim, o jeito que a gente vive real, né? Na minha escola sempre foi muito forte a formação, né, daqui. E os Lanceiros Negros foi muito, eu ia falar esclarecedor, mas foi muito escurecedor para entender a minha parte aqui dentro, né, de sentir que eu faço parte daqui. Então, na escola era muito assim, a gente fez um trabalho uma vez que falava sobre as origens, né, e daí cada criança tinha que buscar a sua origem dentro do estado, tipo, quais os costumes que a tua família traz. E daí era, tipo, trouxeram italianas, alemãs, daí trouxeram as comidas e tal. E daí eu fiquei meio assim, porque eu fiquei, nossa, qual é a parte da minha família que tem esses imigrantes, né? E daí eu lembro também de ter encontrado com esse nome, assim, sabe? Com os Lanceiros Negros. Mas fui atrás de outras coisas, daí eu vi também, depois do tempo passar, eu vi a chegada da minha tataravó aqui, que foi em Rio Pardo, eu acho que ela chegou, que tem toda uma história também desse lugar, da população negra, assim, desse registro de pessoas que vêm do Rio Pardo também. Eu tive ainda uma acessibilidade a essa história na idade ainda, né? Porque tem gente que descobre com 30, 40 anos do que aconteceu. E é triste porque a gente não sabe da nossa própria origem, a gente não sabe o que aconteceu na nossa terra, né? A história da nossa terra. A gente sabe a partir de uma versão. E o quanto é celebrado também, né? Quantas pessoas celebram essa data sem saber que teve sangue preto ali, né? Que aquelas pessoas foram colocadas para morrer primeiro, né? Para quando chegassem neles não tivesse um certo impacto. Eles nem conhecem o urso preto. Nós já conhecemos ele em preto sangue. Meu estado tem fama de preconceito, por isso nossa consciência clama por revanche. Farrapos e a revolução, ninguém me contou da traição de quem lutou por liberdade e acabou com o corpo no chão. Apagaram nossa história, isso já é normal. Apagaram nossa cultura, tipo que nem fizeram no carnaval. Não precisa saber muito de matemática para entender a soma dos fatos. Nos querem apagados até mesmo em nossos atos. Eles levam orgulho nos olhos desse sino escroto. E toda vez que eu não canto, ainda me olham torto. Querem que eu siga essas tradições e seus costumes. Olhar conservador em direção à bandeira, só falta chorar. Eu me emociono toda vez que eu boto pra tocar mandume. Oliveira Silveira, O Muro. Eu bato contra o muro duro, esfolo as minhas mãos no muro, tento de longe o salto e pulo, dou nas paredes do muro duro. Não desisto de forçá-lo, hei de encontrar um furo por onde ultrapassá-lo. Lâmina de Lilian Rocha. Tua fala machuca mais do que tiro, atira a roupa, é um rombo, sem pedir licença, sem bater na porta, sem aviso prévio que a lâmina da tua língua não te corte. Por inteiro, pois o veneno não caberia na farmacolândia existente em cada esquina das podres cidades entorpecidas pela hipocrisia disfarçada de realidade. Eu acredito que os dois poemas, eles trazem, para além da dor explícita, né, que é quando a gente fala racismo, cor, palavras explícitas formadas, traz sentimentos que a gente sabe do que a gente está falando, mas tem toda uma metáfora, toda uma sensibilidade diferente para tratar disso, sabe? Quando eu descobri que existiam impérios e reis e muita história assim que hoje ainda a gente está no processo de busca, né? Quando eu fui atrás disso e foi apresentado também até a imagem da Cleópatra, assim, foi desmistificada, né? Porque a gente conhece, até eu sempre falo assim no TEDx, que foi uma experiência massa para mim, que foi a rede de palestras.
eu tava falando sobre eternizar as memórias e tudo mais, e eu trouxe esse exemplo da Elizabeth Taylor no filme, né, que ela representa a Cleópatra, e ficou marcada aquela imagem dela, tipo, para todas as outras gerações, né. Então, na escola eu também aprendi que o Egito era daquele jeito, branco, europeu, e bizarro demais, assim. Foi um processo que deixou um abismo enorme entre brancos e negros, né? E entre outros povos que sofreram com isso, mas principalmente de saber que a gente veio de riquezas e que até mesmo dentro ali a gente tinha os nossos próprios conflitos, né? Então a África não era assim um paraíso assim de tipo todos éramos livres, não, tinha a sua política, tinha os seus conflitos, as suas guerras, e isso faz parte da humanidade. Então até de esquecer que isso existia dentro de onde a gente veio, saca? Tem muita complexidade dentro de onde a gente vem. Então, sintetizar tudo numa coisa só é muito querer apagar no seu pessoas ganhas na minha porta, louças chiques, versos junto, modos positivos, fome. Essa gente sempre ganha, essa gente é sempre grande. Vou buscar nossa riqueza nos teus quadros de realeza. Eu só vejo gente branca. Você que vê, olhando nos olhos, veja Nefertiti. Não sabia que eu podia ter essa potência de criar as minhas próprias narrativas, assim, saca? E vi que eu tinha potencial para escrever um livro, para fazer redes, para trabalhar com arte, sabe? E começou aí meu corre na poesia. E depois eu fui desenvolvendo para outras áreas, assim. A poesia me levou para fazer eventos, para escolas, para oficinas. Então, eu dividia meu tempo ali de estudante com orquestrando outras coisas, assim. Lancei meu primeiro livro em 2018, que foi Quando o Caso Escurece. Foi um livro independente. Eu fiz em casa, fiz algumas ilustrações dos meus poemas. A gente vendia de mão em mão, assim, nos eventos. Fiz parte do coletivo Poetas Vivos, que é um coletivo de poesia. E hoje eles já estão desenvolvendo outras coisas também. Foi uma experiência muito massa. E a partir daí fui fazendo eventos, fui participando de outras coisas, performance também. E em 2019 comecei minha carreira na música, daí já é outra etapa. Tá gravando, Maurício? Eu já tenho a atenção que eu sonhava em ter, tá ligado? Mas agora tudo que eu possa falar nessas rimas vão te parecer tão transparente como se me conhecesse. Nem metade. E mesmo que tu não queira ou mesmo que tu não saiba, uma hora elas vão falar contigo. É como se essas rimas fossem teu reflexo. Eu não controlo isso, tá ligado? Às vezes eu só acerto. Enfim, essa atenção me requer segurança. Minha música é meu fim e a minha esperança. Então, eu conheci o Sopapo Poético através da minha tia, a Marieta, que ela é professora. E ela sempre ia, assim, no Sopapo, para conhecer o espaço, né? Foi muito massa. Eu fui no Sopapo Poético antes de conhecer um slam. Então, eu tenho essa memória de família mesmo, de ir com a minha mãe, de ir com a minha avó, de ir com a minha tia. E é, tipo, eu tô em casa, assim, parece o quintal da minha casa, assim. Parece que todo mundo é meu tio, que todo mundo é minha avó, todo mundo é minha mãe ali, do jeito que me recebem, assim, que recebem as pessoas mais novas também para recitar. E é um sarau que eu consegui conhecer referências negras muito importantes para mim hoje, inclusive a Leon Rocha, né, principalmente. De ver uma mulher negra atuante e com uma carreira, uma caminhada muito sólida, né, aqui no Rio Grande do Sul, na arte. Então, conhecer autores de perto e ver que eles estão muito acessíveis ali, né, que eles estão muito próximos. E foi através do Sopapo. Então, tinha até aquela coisa assim, antes de recitar uma poesia no slam, eu testava no Sopapo, porque se eles aprovassem, tava tudo certo. A reação deles era o que importava, sabe? Queria mandar uns versos no chamego, mas me faltou inspiração. Peguei a caneta e rabisquei uns versinhos meio falhados. Não adianta, quando falo de sentimento sempre sai meio zoado. E filha, tu planejou chamego, sente o clima. Mãe, falar de amor é mó da hora, só que esses boy me irrita. Facilita, visualiza, responde na hora. Nas primeiras vezes que eu fui no slam, eu lembro das primeiras figuras, assim, né, pessoas que eu conheci.
O Afrovulto foi o primeiro poeta daqui, negro, do slam, assim, que eu conheci uma poesia, né, vendo na roda de poesia. E tinham outras falas que me identificava, assim, de mulheres e de vivências e outros lugares de fala, mas eu sentia que faltava alguma coisa ainda que me compreendesse, que falasse por mim, assim. E daí eu decidi começar a botar na roda mesmo, sabe? Eu comecei a fazer as minhas falas, assim. Me conta teus erros, tuas fraquezas, e assim eu vou enxergar a mais singular beleza. Me impressionar aqui, andando nos rolê top, umas blusinhas da hora, um trenzão. Beleza, nós adoramos o estilo, mas o que você tem lido? Isso que me dá tesão. Do Marte, do X de Malcolm, dos discursos de Martin. Me pergunto o que eu tenho feito pra viver. Eu vou te responder, arte. Me fala do teu dia, mesmo que ele tenha sido um tédio. Quem sabe nossa conversa pode ser o próprio remédio pra essas Tinham poetas negras do início, assim, mas deu pra ver que conforme o movimento se popularizou aqui na cidade, as mulheres tiveram mais força, assim, pra vir, sabe? Pra vir botar cara e pra falar suas vivências. Os quartos são usados desde a antiguidade para proteger o corpo, a mente de energias negativas e para atrair coisa boa também. Não existe um cristal que seja igual aos outros, porque eles são únicos e possuem luz própria, te ligou? Então não adianta, fala o que quiser, não tem quem faça igual, quem sinta igual. Eu sou minha própria proteção, a minha fonte de energia, cristal. Sempre foi muito natural, assim, né? Porque, enfim, reunião de família, churrasco, sempre tinha roda de samba, sempre alguém pegava um violão, tocava uma música, era sempre uma função. E dentro de casa também minha mãe ouvia muita música, eu gostava muito de prestar atenção nas letras, assim. Então sempre foi muito natural, assim, o artista, assim, que eu tinha mais próximo era o meu primo, né? Que eu acompanhei mais, assim, a trajetória, foi ele, que trabalhava já com rap, começou com rap antes de mim, assim. Tem uns 10 anos, assim, de rap, eu acho, ele tem. E então sempre foi massa ver ele trazendo os CDs, a gente escutava os CDs dele em casa, no pátio, no churrasco, todo mundo sabia as letras. Então essa questão com a música sempre foi muito familiar, foi mais por afeto do que por uma escolha, assim, sabe? Eu nem pude escolher muito, já estava muito envolvida, assim. Essa coisa da literatura, né, do padrão de literatura. Então, quando um jovem negro chega numa universidade com o seu próprio livro, com seu livro independente e usa gírias e não usa o plural, por exemplo, não usa a forma certa de falar o português, isso com certeza causa uma repulsa, assim, né, um estranhamento, porque a gente está acostumado a entender que a poesia é algo muito antigo, muito velho, ou escrito por senhores brancos e palavras que a gente nem sabe o significado, sabe? Que a gente nem entende a poesia. E, na verdade, despadronizar isso, né? Trazer para nós, assim. E ver que a gente também pode ser o autor, que a gente pode escrever do nosso jeito e que poesia também é falar, tá ligado? Que também é falar palavrão, que também é falar de vila, tá ligado? Das nossas vivências. E a enxergar a arte na nossa vida também, porque isso acaba excluindo uma certa parte da população de ter acesso à literatura, de querer criar, de querer ser poeta, de querer ser artista, né? Então, com certeza, existe um preconceito linguístico. E, na verdade, acho que tem algo muito estratégico também dentro das gírias, assim, que é a gente se comunicar e criar estratégias de comunicação entre a gente, saca? Tem coisas que só a gente entende que não é preciso explicar o significado, porque a gente sabe como a gente se comunica, como a gente se relaciona. E o slam é reflexo disso, entendeu? Então sai da poesia e é direto da vivência mesmo, de casa, da rua, assim, sabe? Mas eu vejo, sim, um valor nisso, porque quando vem da periferia é importante, sim, a gente falar e destacar que isso vem de lá, né? Porque quando é, sei lá, um poema de Camões, a gente fala, assim, abertamente que é um poema de Camões e que vem de lá e que tem tal idioma e tal.
Então acho que tem que valorizar sim por todo um contexto social, que a gente tem que estar correndo 1000 vezes para estar num lugar, para chegar onde a gente quer. Então tem que falar que veio de lá sim, por uma questão de orgulho mesmo, né? A literatura periférica não é necessariamente o jeito que a gente faz, né? É quem é que está fazendo. É isso que significa. Então até cria uma certa limitação de eu só falar de racismo e falar de luta e falar de dor, sendo que às vezes eu não sou só isso, sabe? Às vezes eu não quero falar de racismo, nem de luta, nem de dor. Às vezes eu quero falar sobre flores, sobre amor, sobre viagem, sobre Deus, sei lá, entendeu? Então, é ter essa liberdade de ser quem a gente quiser na própria arte, entendeu? Quem me dera se os livros chegassem nas pessoas certas, se nos contos de fada existissem princesas pretas, se esses alvos não tivessem nossas testas, que as nossas armas fossem apenas canetas, se a nossa dor não fosse graça nas novelas, se os nossos sonhos não morressem em vielas, quem me dera se o caminho não fossem as celas e as nossas armas fossem apenas canetas. Se não tivéssemos mais escolhas, e se ficássemos sem escolhas, nas encolhas, que me dera se eles não morressem indo para as escolas, que me dera se fôssemos à prova de... E se não atirassem na senzala? Quem me dera se os pretinhos fossem à prova de bala? Quem me dera se os pretinhos fossem à prova de bala? Quem me dera se os pretinhos fossem à prova de bala, à prova de fala, à prova de amarra, à prova de tudo? É histórico. Eles querem nos apagar. Misturados. Nós misturados. Eu misturado. Poesia também é falar, tá ligado? Também é falar de vila, tá ligado? Das nossas vivências. Misturados. Tá ligado? Misturados. Alguém aí já? Misturados, né? Misturado. Deixa eu parar. E alguém já? Deixa eu parar. Falo na nossa resistência quando falo da nossa língua, né? Na nossa resistência, né? E muitas dessas falas são em belas palavras que os Guarani falam na nossa resistência. Nós misturados. Deixa eu parar. Eu misturado. A palavra é Deixa eu parar. Yenja. Misturados.